Fala pessoal, eu sou a Ruth do GEVENC. Estamos aqui hoje dando continuidade ao nosso ciclo de entrevistas com os nossos palestrantes do nono IMPB. E hoje nós temos aqui a ilustre presença do Dr. Alexandre Aono, que ele é pesquisador renomado da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas. E ele é reconhecido internacionalmente por desenvolver trabalhos na área de fenômica e genômica aplicada ao melhoramento de plantas. Alexandre, primeiramente eu quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, dizer que é um prazer estar aqui conversando com você e saber um pouco mais sobre o seu trabalho. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre sua carreira, formação, os desafios e o que você vem desenvolvendo até aqui de pesquisa. Tá certo. Obrigado, Ruth, pelo convite. Obrigado a todo o GEVENC também, estendo os agradecimentos. Tá? A minha carreira, ela tem sido um pouco diferente. Tá? Então, eu considero que eu comecei propriamente, tá, a desenvolver pesquisa durante a minha graduação. Tá? Então, eu venho de uma universidade em que a formação é extremamente interdisciplinar. Né? Então, meu primeiro curso de graduação foi em Ciência e Tecnologia, e nesse curso eu tive a possibilidade de aprender, assim, diferentes áreas, né? Áreas desde a biologia até a matemática. Então, foi um cenário ideal para que eu entendesse a integração entre a ciência da computação e a biologia, né? Eu lembro até hoje, quando eu descobri que era possível fazer programas para analisar DNA, eu soube que aquilo era o que eu queria fazer. E foi justamente aí que eu comecei a me interessar por bioinformática, né? E por esse motivo eu fiz um doutorado, né, em bioinformática, na verdade em genética, né, em biologia molecular, mas o meu enfoque principal foi em bioinformática. E ao longo do meu doutorado eu comecei a transicionar da bioinformática para genética quantitativa, né, e para o desenvolvimento de modelos que tivessem uma aplicação de interesse econômico, né? A princípio, modelos focados em cana-de-açúcar, e hoje em dia, durante o meu pós-doc, né, na Suécia, eu tenho trabalhado com diferentes culturas. Mas eu acredito que o meu olhar, né, por ser por ser bacharel, né, em ciência da computação, eu tenho uma visão diferente sobre os dados, mas para mim foi muito importante eu ter tido essa formação também em genética, porque o principal, sempre, de um conjunto de dados é o que você pode extrair para entender um sistema biológico, para entender a arquitetura genética por detrás desse conjunto. Então, eu acho que com a minha formação eu pude reunir essas características, né? E hoje em dia eu desenvolvo pesquisas integrativas, né, entre diferentes camadas ômicas, mas com o interesse comum de desenvolver modelos que consigam capturar, né, as informações genéticas de interesse para os programas de melhoramento. Muito bom. E eu acho que essa interdisciplinaridade das ciências que você viu contribui muito para o que você desenvolve hoje, né? Mas e dentro desse contexto, né? Porque você falou que é ciências da computação, né? Sim, Quais foram os principais desafios que você encontrou, né, para poder integrar a sua formação sim, com a área de genética com que você está trabalhando atualmente? sim. Não, vários, inúmeros, né? Quando eu comecei a me interessar, né, pela bioinformática em si, a primeira etapa que eu tive que superar é a de aprender biologia, de fato, né? Então, como eu estava na graduação e no campus que eu estudava, né, da Federal de São Paulo, tinha o curso de biotecnologia, eu comecei a cursar disciplinas de biologia, né? Então eu cursei biologia molecular, bioquímica. Não é a minha área favorita, mas eu cursei, foi importante para mim, né? Então, o primeiro obstáculo foi realmente entender a biologia para daí conseguir desenvolver algoritmos que fossem eficientes, tá? Esse foi o primeiro obstáculo. Quando eu iniciei o doutorado e eu comecei a trabalhar de fato com dados que adivinham de programas de melhoramento, o grande desafio foi entender o que esses dados realmente significavam para o programa, o que era esperado que se extraísse desses dados e qual a implicação de tudo isso a longo termo, a longo prazo, né? Porque o grande, acredito que o grande desafio de você desenvolver técnicas para o melhoramento é não somente que elas funcionem para aquele conjunto específico,
mas que elas sejam aplicadas a longo prazo, né? Então, desenvolver pesquisa interdisciplinar é muito bacana, mas você precisa, ao menos, ter um conhecimento mínimo das áreas em que você está tentando criar abordagens integrativas. Sim, isso é importante. E aí, você é formado em ciência da computação, e a pergunta agora é, tipo assim, como que surgiu essa ideia, né, de aplicar inteligência artificial ao melhoramento de plantas, né? Sim. Olha, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu desenvolvi um modelo, né, de predição para dados, né, dados genômicos e um determinado trait, foi durante a graduação, né? Então, eu tinha aprendido, né, eu tinha tido disciplinas de aprendizado de máquina, sabia muito bem treinar redes neurais, sabia, né, os algoritmos baseados em árvores e por aí, né? E eu vi aquele conjunto como um conjunto de dados qualquer, né? E aí eu comecei a testar o que eu conhecia, que eram os algoritmos de aprendizado de máquina, tive uns resultados interessantes, né? E, e levamos para um congresso, né? Esses resultados. E quando eu cheguei nesse congresso, que eu percebi a importância do que eu tinha feito, o meu cérebro falou assim, opa, eu acho que existe um potencial a ser explorado nessa área, né? E aí eu fui começando a ver o que havia sido feito, né, no melhoramento com modelos de inteligência artificial e tentei encontrar contribuições que eu poderia ter com abordagens diferentes, né? Então, no meu doutorado, eu foquei principalmente em cana-de-açúcar e os modelos que foram desenvolvidos foram primeiramente com doenças, né, doenças mais simples, e a gente foi elevando o nível de complexidade com diferentes fenótipos, né? Então, a ideia da inteligência artificial nesses modelos, ela foi totalmente ingênua. Ela aconteceu naturalmente, e aí eu descobri, poxa, existe um potencial, né? Agora, o grande ponto que eu comecei a me preocupar, né, durante o meu doutorado, e que até hoje eu acredito que é o mais importante, em você aplicar esses modelos para esses dados que nós trabalhamos, é você entender, ok, ele funciona da mesma forma que as tecnologias tradicionais. Quais são as vantagens de usar esses modelos? O que esses modelos conseguem capturar que de fato pode ser útil para o que a gente está estudando, né? Então, a IA para mim foi dessa forma e com as imagens, né, que eu também trabalho, foi em virtude da necessidade, né, da necessidade de você conseguir tratar dados de imagem de maneira acurada. E aí, assim, pegando dentro do que você falou, e dentro do que você trabalha com IA, então quais vantagens você diria, né? Porque você falou que foi perguntas que você Sim. fez, e aí, trazendo aqui para a nossa conversa, que vantagens assim, você falaria, olha, ele traz mais vantagens do que o que a gente já tem? Sim. Bom, então se a gente pensar, a princípio em imagens, né? Imagens, se a gente pensar dados de sensores que são diferentes, com vídeos, né? Diferentes plataformas, a inteligência artificial consegue tratar esses dados de forma que você não precise se preocupar com o que está sendo extraído, né? Mas vamos dar nomes corretos, né? As redes, né? As redes neurais, junto com as atuais arquiteturas, né, conseguem tratar as imagens de uma maneira que a gente não precise se preocupar do que a gente vai no que a gente vai extrair. Então, a gente não precisa pensar quais os traits, quais são as características. A rede, por si só, ela faz isso, né? Então, na parte de imagens é o que há de melhor. Agora, em relação na parte de SNPs e genômica, né? As maiores dificuldades que eu vejo, né, nos modelos que a gente tem hoje em dia, primeira delas é capturar relações não lineares. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, epistasia. É extremamente difícil você investigar, né? E os modelos de machine learning, eles são, grande maioria, baseados em relações não lineares e combinações de atributos que tornam a predição interessante. Então, eu acredito que esses modelos sejam benéficos não para aumentar a acurácia preditiva, tá? Eu acredito que eles são benéficos pelo que eles podem fornecer a respeito da investigação da arquitetura genética dos caracteres, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar, né? Existem alguns trabalhos que investigaram a inclusão de redes, né,
de redes neurais para identificação de regiões associadas a uma determinada característica, né? Esses modelos de redes, eles basicamente combinam, né, os SNPs de diversas formas, né? E essas combinações podem dar indícios de relações de epistasia. E isso é bacana. Então, se você avaliar a acurácia que você consegue obter dessa rede, ela é muito parecida com a acurácia de um modelo convencional. No entanto, os insights que você pode ter a respeito da arquitetura genética por detrás do trait são diversos, e eu acho que é aí é, que está realmente a grande contribuição desses modelos. Sim, e aí você me corrija se eu estiver errado, mas eu também acredito que também ele diminui o erro, né, e a perda de ganho genético, né, quando usa-se esses modelos, já que eles fazem uma acurácia maior e tem eles analisam com mais, assim, com olhar mais clínico os dados, né? Eu penso assim, mas eu também não domino muito a área de dados. Voltando aqui para as perguntas, em algumas de suas publicações você aplicou o aprendizado de máquina, né? Sim. Para prever características quantitativas de plantas, inclusive em espécies poliploides. Você poderia explicar melhor, tipo, para mim e para as pessoas assim que não têm tanto domínio da área quando o assunto é dados, como funcionaria esse processo de predição genômica de IA em poliploides? Então, vamos pensar num processo de predição genômica de uma maneira simples, né? Então, o que os modelos tentam encontrar? Os modelos tentam encontrar uma associação de cada uma das variações genéticas com uma variável resposta, que seria um trait, uma característica de interesse, né? Então, cada uma dessas variações pode ser, por exemplo, de uma maneira simples, associada a um peso, né, um coeficiente, e esse peso vai definir o quão importante é aquela variação para um determinado trait, né? Então, essa é a criação de um modelo. Agora, a forma como esses pesos vão ser estimados podem ser inúmeras. Elas podem ser com uma regressão linear simples, né? Elas podem ser com métodos de regularização, podem ser também com métodos de aprendizado de máquina, por exemplo, baseados em árvores, né? Então, a vantagem de você utilizar alguns algoritmos baseados, por exemplo, em árvores, é que eles conseguem selecionar subconjuntos de variações que são mais importantes para a predição, tá? Então, essa forma de seleção, ela é interessante porque a gente tem um número muito grande de SNPs. E se a gente encontra formas eficientes de reduzir a quantidade durante o processo de aprendizado do modelo, isso é benéfico, né? Isso é empregado em estatística também, com técnicas de regularização. A gente sempre busca alternativas para conseguir driblar esse problema da dimensionalidade, né? Ou a gente poderia pensar, por exemplo, né, em combinar todos os SNPs, né, em uma matriz, né, a matriz de relacionamento genômico, e usar isso para predição. É bacana? Muito. Por que eu não usei isso durante o meu doutorado? Porque o laboratório que eu fiz o meu doutorado, da professora Anete Pereira de Souza, ele é focado em biologia molecular, em genética molecular. Então, todos os modelos que a gente desenvolveu ao longo dos meus anos de doutorado tinham o objetivo de identificar alvos para estudos de genômica comparativa, para futuras abordagens possíveis, né, de transformação. Então, era mais importante a gente focar em definir essas regiões e também proporcionar um modelo que tivesse um certo ganho em acurácia de alguma forma. Sim, eu entendi. E aí agora trazendo um pouco para o tema do nosso evento, né, que é a integração idiomas. Como que você vê, né, essa questão da integração entre genômica, transcriptômica e metabolômica no uso, né, no trabalho de dados, né, no uso de IA, né? E você já explorou modelos de integração ou de redes complexas para fazer esses estudos na área de genômica, transcriptômica? Integração idiômica sempre foi um grande interesse, né, que eu tive. O grande problema é que é muito caro, né? Se você for pensar em uma população, você conseguir caracterizar essa população com todas as camadas ômicas, né? Então, para a realidade, né, pelo menos da onde eu estudava, né, e dos laboratórios em que eu estive, é muito difícil você conseguir recursos para você ter, por exemplo, de 200 indivíduos
os SNPs, você ter dados de expressão gênica, dados de expressão de proteína, quantificação de metabólitos e por aí vai. Então, é uma realidade que seria muito bacana eu ter estudado, mas eu nunca tive acesso em virtude de recursos, né? Então, as estratégias que eu consegui desenvolver ao longo do meu doutorado foram como integrar dados de diferentes indivíduos de forma a compreender o porquê associações genótipo-fenótipo são importantes para uma dada característica e como as outras camadas moleculares são associadas com essas variações. Então, por exemplo, você fez um modelo de DWOS ou um modelo de QTLs, né? Identificou regiões que são associadas a uma determinada característica, essas regiões possivelmente vão conter inúmeros genes. Esses genes vão estar associados com transcritos cuja expressão pode ser estudada, que possivelmente podem estar associados com proteínas cuja quantificação já vai ter sido estudada por algum artigo, por exemplo. Então, partindo dos dados que eu tinha, que eram de SNPs, as outras camadas ômicas eu obtive por meio de colaborações, o que é muito importante para o cenário de pesquisa, né? Então, os dados de cana, de transcriptômica, por exemplo, nós fizemos em colaboração com o laboratório do professor Gabriel, o antigo laboratório do professor Gabriel Margarido, né? E aí a gente conseguiu, a partir dos SNPs, acessar os transcritos, a partir dos transcritos, por meio de bases de dados, acessar as proteínas e reconstruir vias metabólicas, né? Então, é uma visão multiômica focada na característica que eu estudei, mas ainda assim forneceu subsídio para a gente modelar um sistema complexo e abordar toda essa magnitude, né, de interações. E isso realmente foi essencial para a gente conseguir entender quais regiões, quais variações de fato deveriam ser levadas para estudos futuros, né? E também tentar entender o porquê que tudo isso acontecia da forma como a gente enxergava, né? E aí, dentro desse contexto da integração idiomas, que eu acho que você já começou a falar, quais os desafios, né, para poder trabalhar com modelagens e integrar? Eu acho que tem muito a ver com essa questão das análises, porque às vezes você não consegue fazer transcriptômica, genômica, tudo em Sim. conjunto. E o ideal seria trabalhar assim com equipe multidisciplinar, né, porque aí facilitaria. Exatamente. O primeiro desafio é realmente o pessoal para fazer essas análises, né? Porque nós, enquanto cientistas, nós somos especialistas em uma determinada área. Então, navegar entre essas diferentes camadas ômicas é muito difícil, né? Então, eu consegui navegar, mas o conhecimento específico, por exemplo, de proteômica, metabolômica, não é o meu forte. Aí surge as colaborações, em que você consegue, por meio de troca de ideias, conseguir ter uma visão mais holística do todo e construir o melhor que você puder, né? Um outro grande desafio, principalmente quando você trabalha com dados que são advindos de bases públicas, é como você consegue associar, né? Então, as informações, por exemplo, de vias metabólicas, de categorias biológicas, teoricamente, elas deveriam estar muito bem organizadas, mas quando você tem um volume de dados muito grande, fazer essa associação ela não é tão trivial, né? Então, esse é um desafio muito grande e muitos dos dados que eu gostaria de ter utilizado de bases públicas não pude pela falta de organização, né? Sim, que aí entra a próxima pergunta, né? Que era justamente sobre isso, para que essas técnicas que você utiliza, que você trabalha com IA, de predição genômicas, elas fossem adotadas aqui no Brasil com mais precisão e eficiência, para trabalhar as ômicas, o que você consideraria como o maior desafio, o maior entrave? Sim. Bom, o primeiro entrave principal é o financeiro, né? Então, para você obter dados multiômicos em grande escala, os recursos necessários eles são muito grandes, tá? Agora, se você pensar em abordagens direcionadas, como as abordagens que nós utilizamos para estudar, né, os mecanismos moleculares, né, permeando uma determinada característica, o grande desafio é como integrar esses dados de maneira que você não perca a informação, de maneira que você consiga de fato que essas associações não sejam confundidas por erros de cabeçalho,
erros de bancos de dados e que realmente exista uma equipe colaborativa que possa trocar esses dados e desenvolver uma abordagem em conjunto, né? Porque, vamos dar um exemplo. Quantos grupos aqui na Exalc trabalham com soja? Sim. Quantos grupos em outras universidades trabalham com soja? E muitas vezes com o mesmo foco. Então, se cria um ambiente em que você consiga compartilhar os dados, compartilhar os recursos não, mas os resultados obtidos a partir das análises e se integrar, os ganhos são imensos. Até pensando, né, no cenário que a gente vive hoje em dia, que é o cenário de IA, né? Então, os modelos de inteligência artificial que a gente tem acesso no dia a dia, né, por exemplo, o ChatGPT, eles são treinados com base em dados. O futuro que se espera é que existam modelos cada vez mais acurados, mas eles precisam de dados para que eles possam aprender e retornar algo interessante. Então, eu acho que seria muito benéfico para a comunidade científica se houvesse realmente uma integração de todos esses dados para se produzir conhecimento científico. Essa é uma ideia que eu concordo muito com você. E agora a gente já está caminhando assim para finalizar a nossa entrevista. E eu queria assim pedir para você, né, qual conselho você daria para os jovens cientistas que estão pensando em trabalhar com as ômicas, pensando também em trabalhar utilizando a inteligência artificial e as modelagens com base nas suas experiências? Que conselho você daria? Sim. Bom, meu conselho eu acho que vai mais de acordo com a parte metodológica, né? Que eu acho que é o que mais me cabe, né, dar esse conselho, né? Eu, honestamente, do meu ponto de vista, se um problema consegue ser resolvido por uma técnica simples, você não precisa inventar técnicas extremamente complexas, algoritmos extremamente difíceis. Foque no simples, que é o que funciona. E em vez de, às vezes, né, investir tempo em tentar incluir no seu experimento algo que pareça ser bacana pela moda, tente entender o porquê que aquele modelo simples funciona. No que aquele modelo se baseia? Quais são os pressupostos, as limitações? Quando você tem um arcabouço teórico bem estabelecido do básico, aí você parte para algo mais avançado, né? Então, o grande conselho que eu dou para quem está começando o doutorado, para quem está começando o mestrado, é não pule as etapas. Aprenda muito bem o básico e o resto vem por consequência, né? Sim. Olha, Alexandre, eu acho que essa é uma dica, assim, muito valiosa, né? Porque às vezes a gente chega querendo fazer tudo de uma vez. Sim. E às vezes o básico é o essencial. Bom, Alexandre, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria mais uma vez de te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelos conhecimentos partilhados aqui nesse momento. Muito obrigada. Espero que você esteja aproveitando bastante o nosso evento. Com certeza. Obrigado.